Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre os 2 anos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, vamos ao nosso encontro com o primeiro slide mostrando aqui, de forma simbólica, o confronto entre russos e ucranianos. Lembrando que esta guerra está completando no dia de hoje, 24 de fevereiro de 2024, 2 anos, mas que, na verdade, a origem do conflito estará completando no corrente ano 10 anos, até mesmo porque as hostilidades começaram, na verdade, no ano de 2014, com, por exemplo, a anexação da Península da Crimeia por parte da Rússia e também anexação de territórios com apoio russo dado aos rebeldes ucranianos de descendência russa, a região de Donbás. Então, uma parte do Oblast de Donbás acabou ficando sob o controle dos rebeldes ucranianos de descendência russa, apoiados pela Rússia. E sendo assim, nós temos neste ano de conflito aberto, guerra aberta entre os dois países, 2 anos de guerra. Agora, o conflito em si, como eu disse, está completando 10 anos. Então, vamos lá. No dia 24 de fevereiro de 2022, tivemos o início da invasão da Ucrânia por parte do exército russo. Lembrando que, durante meses e meses, a Rússia foi concentrando efetivos militares no oeste da Rússia, próximo à fronteira com a Ucrânia, também na Península da Crimeia, que foi anexada em 2014, e também aqui na Bielorrússia. Então, tudo levava a crer que, de fato, a Rússia iria invadir a Ucrânia. Então, professor, por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Relembrando que Vladimir Putin alegou que a Rússia invadiu a Ucrânia numa missão especial para destruir os nazistas ucranianos. Uma das alegações utilizadas pelo governo russo para justificar a invasão da Ucrânia foi justamente esta, de que a Ucrânia, o crescimento do nazismo na Ucrânia, de certa forma, preocupava o governo russo. Também há de se destacar que Vladimir Putin alegou que a Ucrânia, historicamente, pertencia ao Império Russo, o que é algo questionado pelos historiadores, uma alegação que não tem fundamento, apesar dos dois povos serem de descendência eslava. Também um dos motivos que levaram a Rússia a invadir a Ucrânia foi a possibilidade deste país, a Ucrânia, vir fazer parte da organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas também sabemos que um dos motivos que levaram a Rússia a invadir a Ucrânia está no fato também
de que parte da população ucraniana é de descendência ou nacionalidade russa, principalmente aqui nos oblastes do leste da Ucrânia e também aqui na península da Crimeia. E também a gente não pode descartar a questão dos interesses econômicos, dos interesses políticos, dos interesses estratégicos que motivaram o governo do presidente Vladimir Putin a determinar a invasão do território ucraniano. Em síntese, essas foram as principais alegações apresentadas pelo governo do presidente Vladimir Putin para determinar a invasão do território ucraniano. Então, como eu disse anteriormente, durante meses e meses, a Rússia foi concentrando forças próximo à fronteira da Ucrânia e tudo indicava que a qualquer momento seria dada a ordem para invadir o território ucraniano, como de fato ocorreu. E sendo assim, no dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia atracou a Ucrânia por terra, ar e mar, dando início assim uma grande ofensiva em várias frentes de combate, não só aqui pelo leste da Ucrânia, aproveitando-se que já haviam efetivos militares em Luhansk, por exemplo, na região de Donbás, aqui já existiam efetivos militares russos e que também contavam com o apoio dos separatistas ucranianos pró-russos de nacionalidade russa. Também iniciou-se a invasão da Ucrânia pelo norte, onde nós temos aqui em destaque várias frentes que foram abertas pelo exército russo, e também partindo aqui da Crimeia, nós tivemos pelo sul a invasão do território ucraniano. Então, naquela época, acreditava-se que seria uma guerra relâmpago. Eu mesmo, particularmente, acreditei que o desfecho dessa guerra ocorreria no intervalo de menos de um mês, até mesmo porque a diferença entre o poderio bélico da Rússia e o poderio bélico da Ucrânia era, assim como é até hoje, muito grande. Então, qualquer analista militar, na sua sã consciência, iria prever uma guerra relâmpago, assim como previu o governo russo, que achava que, no mais tardar, a Rússia iria derrubar o governo do presidente Zelensky em apenas 30 dias de guerra ou menos de 30 dias de guerra. Então, nós tivemos essas frentes abertas, foi um ataque maciço que utilizou mísseis de cruzeiro para destruir as principais infraestruturas militares da Ucrânia, também ataques da aviação russa, não só aviões de combate, assim como helicópteros, mísseis lançados de navios posicionados aqui no Mar Negro e no Mar de Azov, e também a invasão por terra de várias divisões do exército russo que avançaram rapidamente nas primeiras semanas de guerra, nos levando a crer que, de fato, a Ucrânia seria derrotada muito rapidamente nesse conflito. Aqui nós temos, por exemplo, o mapa da Ucrânia após 30 dias de guerra. Então vocês podem perceber, pela tonalidade rosa mais escuro, territórios ucranianos que já estavam sob controle russo, ou seja, o controle do exército russo já havia sido consolidado. Então vocês podem perceber claramente que uma boa parte do território ucraniano ao sul, uma boa parte do território ucraniano a leste e a norte, com 30 dias de guerra, já haviam sido tomados pelo poderoso exército russo. Então repare que aqui nós temos a capital da Ucrânia, exatamente onde está o meu dedo. Uns chamam de Kiev, outros chamam de Kiev, e vocês podem perceber que a frente norte
se aproximou muito da capital ucraniana, chegou na região metropolitana da capital e havia a possibilidade eminente da capital ucraniana cair nas mãos dos russos. Então, a situação nesse momento, inclusive, estava muito complicada para a Ucrânia. Inclusive, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a sugerir e oferecer asilo político ao presidente Zelensky. E foi quando o presidente Zelensky da Ucrânia disse a Biden que ele não precisava de asilo político, ele precisava de armas para poder enfrentar os russos. E sendo assim, não só os Estados Unidos, mas os seus aliados da OTAN e outros aliados norte-americanos fora da OTAN começaram a enviar ajuda militar à Ucrânia, o que deu condições para que o exército ucraniano detesse o avanço das tropas russas que já se encontravam nas periferias da capital ucraniana em Kiev ou Kiev. Além dessa ajuda militar fornecida pelos Estados Unidos, OTAN e seus aliados, há de se destacar também que as grandes potências, os países ricos, mais ricos, vários deles, não todos, adotaram inúmeras sanções econômicas contra a Rússia a fim de asfixiar a economia russa e levar o governo do presidente Vladimir Putin sentar à mesa e negociar o fim da guerra com o presidente Zelensky. Então, isso até no início, tivemos delegações da Ucrânia e da Rússia negociando uma possibilidade de um cessar-fogo, de um fim do conflito, mas acabou os ucranianos exigindo a retirada total das tropas russas dos territórios ocupados, incluindo aqui a península da Crimeia e também os oblastes do leste da Ucrânia, e isso, de certa forma, acabou emperrando qualquer avanço das negociações de paz entre os dois governos. Aqui nós temos, por exemplo, as áreas recuperadas pela contraofensiva ucraniana em abril de 2022. Repare que a guerra ela começa no dia 24 de fevereiro de 2022. Então, com 2 meses de guerra, o exército ucraniano, com a ajuda militar que recebeu dos membros da OTAN e outros países do mundo, através do envio de vários tipos de armas, conseguiu expulsar as tropas russas da frente norte e também da frente nordeste. Então, com 2 meses de conflito, o exército ucraniano conseguiu recuperar territórios que haviam sido conquistados pelos russos, afastando, pelo menos naquele momento, a eminente ameaça da queda da capital ucraniana Kiev nas mãos dos russos. E o ministro russo, o ministro da Defesa russo, num pronunciamento, disse que a Rússia iria concentrar seus esforços militares no fronte ocidental russo, que é o fronte oriental ucraniano, e no fronte sul, como de fato isso acabou acontecendo. O que levou a Rússia a rever a sua estratégia de guerra e abandonar a frente norte e também nordeste foi justamente a questão da logística. A logística de guerra é extremamente complexa, então os russos estavam com muita dificuldade de suprir o seu exército que se encontrava aqui ao norte e nordeste, não só de munições, peças de reposição, combustível, assim como também aquilo que é necessário para alimentar milhares de combatentes. Não só comida, como também água para atender a frente setentrional e a frente nordeste. Então, como o problema de logística
ele acabou complicando, né, a atuação do exército russo na frente norte e na frente nordeste. A opção encontrada pelo ministro da Defesa da Rússia foi justamente concentrar seus esforços de guerra no fronte ocidental da Rússia e no fronte sul da Rússia, que na verdade corresponde o fronte oriental da Ucrânia e o fronte também sul da Ucrânia. Aqui nós temos territórios recuperados na contraofensiva de 2022. Agosto de 2022 foi lançada uma grande contraofensiva e todos acreditavam que essa contraofensiva ela estaria concentrada aqui na região de Kherson. Então os ucranianos blefaram, concentraram forças ali, mas na verdade o objetivo central dos ucranianos não era Kherson, e sim essa região aqui de Kharkiv, né, e onde se encontra também aqui Luhansk. E a Ucrânia conseguiu, né, através dessa contraofensiva iniciada em agosto de 2022, surpreender os russos e retomar parte dos territórios que a Rússia havia conquistado no início da guerra nessa região. A conquista de Kherson, ela se deu dessa parte, né? A parte norte que se encontra acima do rio Dnipro, que está aqui, ó, que deságua aqui no Mar Negro. Então, o que os ucranianos fizeram? Como as tropas russas estavam nessa região amarelinha aqui, os ucranianos atacaram as pontes para cortar as linhas de suprimento. Então, havia ali, na região de Kherson, na margem direita do rio Dnipro, um problema seríssimo de logística para o abastecimento das tropas. Foi quando o alto comando militar da Rússia determinou que as tropas russas abandonassem a margem direita do Dnipro e se concentrassem aqui na margem esquerda, o que permitiu que o exército ucraniano retomasse essa região aqui. Após o ano de guerra, o mapa da Ucrânia estava assim. Então temos aqui, ocupado pela Rússia. Então nós temos a região de Luhansk, Donetsk, que são duas importantes cidades localizadas aqui no leste da Ucrânia. A parte, né, da margem esquerda do Oblast de Kherson, lembrando que Oblast é o nome dos estados que é dado lá na Ucrânia. Então, e também essa região aqui de Mariupol, né, Vuhledar, que acabou ainda estando na mão dos ucranianos, né, que conseguiram manter essa cidade em sua posse no primeiro ano de guerra. Então, aqui nós temos a Península da Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014. Aqui, agosto de 2022, contra-ataque ucraniano e a recuperação de território. Então, mais uma vez, aqui o mapa, né, mostrando em verde os territórios que os ucranianos contra-atacaram, né, e os círculos verdes com o interior branco, onde havia combate intenso. Então, nós temos aqui, antes da guerra, os territórios, né, que já estavam sob o controle da Rússia, né, como, por exemplo, a região de Donetsk e a região de Luhansk, né? E aqui nós temos também a região da Península da Crimeia, que estava já sob o controle da Rússia antes mesmo do início da guerra. Sob controle russo está aqui esse lado esquerdo, né, da margem do rio Dnipro, a região de Mariupol, uma cidade costeira no Mar de Azov, a região de Melitopol, que a Rússia tomou também, é um outro território que estava sob controle e acabou indo, aliás, para o controle do exército russo. Aqui tem 2 anos de guerra, centenas de milhares de mortos, prejuízos de bilhões de dólares.
Então, após 2 anos de guerra, aqui nessa cor caramelo, é possível visualizar com clareza os territórios ucranianos que foram recuperados pela contraofensiva de 2022. A contraofensiva de 2023, ela gerou muito pouco resultado, e sendo assim, inclusive os russos se prepararam muito bem. Estamos falando de um dos mais poderosos exércitos do mundo. Então a Rússia criou sólidas linhas de defesa que em 2023 impediram que a contraofensiva da Ucrânia, tão esperada para aquele ano, pudesse ter o resultado que obteve no ano de 2022. Então aqui nós temos, com 2 anos de guerra, a atual situação. Lembrando que a cidade de Avdiivka, ela caiu agora, há poucos dias atrás, nas mãos dos russos, que perderam ali dezenas de milhares de soldados. Os russos, durante 2 anos, tentaram tomar essa cidade, perderam dezenas de milhares de soldados, perderam muito equipamento militar, porque agora em março de 2024 nós temos eleições na Rússia. Então o Vladimir Putin está jogando suas cartadas. A gente sabe que, independentemente da ofensiva em Avdiivka, o Vladimir Putin seria eleito, até mesmo porque a oposição em si ela não existe na Rússia. O regime russo, de certa forma, ele sufoca os opositores que possam ameaçar o Vladimir Putin. Lembrando que a eleição presidencial na Rússia é uma eleição, vamos dizer assim, de carta marcada. Na verdade, aquela democracia não existe. Existe sim uma ditadura escondida por detrás de um suposto regime democrático. Então, o Putin está jogando tudo para poder ter a maior votação possível, mesmo sabendo que não tem nenhum candidato que ameace a sua reeleição agora nas eleições que serão realizadas na Rússia em março de 2024. O exército russo continua tentando e está conseguindo alguns avanços aqui, não só no fronte oriental, mas também no fronte sul. O exército ucraniano, nesse momento, está com alguma dificuldade, até mesmo porque o Congresso norte-americano está demorando muito a definir um novo pacote de ajuda militar, em torno de 60 bilhões de dólares para a Ucrânia. Então, há várias e várias semanas que o Congresso Nacional norte-americano vem discutindo esse pacote de ajuda militar à Ucrânia. Esse pacote foi aprovado recentemente no Senado, mas ele está parado na Câmara dos Deputados porque o presidente pertence ao Partido Republicano. Os republicanos têm a maioria na Câmara dos Deputados e seguem a orientação do presidente Donald Trump, que é contrário à ajuda militar à Ucrânia. E sendo assim, se esse pacote de ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia não passar, o exército ucraniano vai ter mais dificuldade para conter o ímpeto da ofensiva russa que está sendo realizada agora no inverno de 2024. Mesmo sabendo que outros países, como a França, a Inglaterra, a Dinamarca, até mesmo a Nova Zelândia, até mesmo a Austrália, tantos outros países continuam dando alguma ajuda para o exército ucraniano, nós temos que lembrar que a indústria bélica da Rússia é gigantesca. Então a capacidade que o setor bélico russo tem de repor o material perdido na guerra é muito grande. Então, se não for fornecida à Ucrânia peças de reposição, munições, armas, mísseis, será muito difícil para a Ucrânia conseguir deter o avanço russo ou até mesmo expulsar as tropas russas do seu território. Então, ainda há uma esperança, pelo menos os ucranianos têm uma esperança, está havendo negociações lá na Câmara do Deputado, mas também
a relutância do presidente da Câmara dos Deputados, lá nos Estados Unidos, de aprovar um novo pacote de ajuda à Ucrânia. Aqui nós temos as perdas militares. Isso aqui é tudo estimado, tá? Não se sabe. Talvez um dia se saiba a quantidade de soldados que morreram, ficaram mutilados e por aí vai. Então, de acordo com as estimativas, né, do Ministério da Defesa russa, essa estimativa finalizada em dezembro de 2023, a Ucrânia teria perdido 383 mil combatentes. De acordo com as estimativas do Ministério da Defesa da Ucrânia, a Rússia teria perdido até fevereiro de 2024, até o dia 18 de fevereiro de 2024, 406 mil soldados. Mas muitos acham que essa diferença a favor da Ucrânia é muito maior, porque nas linhas de combate, nas linhas de frente, aquele que se defende, ele acaba matando mais inimigos do que o exército que ataca. Então, em vários momentos, em várias matérias que eu li, a proporção variava de 5 para 1, 7 para 1, 10 para 1, dependendo da frente, né? Então, a Ucrânia matava 5, 7, 10, 15 soldados russos e perdia um. Então, é possível que isso, de fato, esteja acontecendo? Claro que é, porque em qualquer guerra, desde que um exército esteja preparado, quem se defende causa mais baixas a quem ataca. Mas a Rússia agora, né, no final de 2023 para cá, iniciou, né, sua grande ofensiva de inverno, e você pode perceber, ó, em dezembro de 2023 perdeu 30 mil soldados, em janeiro 26.200, em fevereiro até o dia 18 tinha perdido 19.900 soldados. Então, se você colocar aqui em 3 meses, a Rússia teria perdido, caso esses dados reflitam a verdade, aproximadamente 70 mil soldados, né? Na verdade, 35, 36,1, quase 70 mil soldados, as perdas da Rússia, né? 70 não, quase 80 mil, né? Aqui 3, 45, 46, 76 mil soldados, aproximadamente isso, a Rússia teria perdido em apenas 3 meses de guerra. Aqueles meses de guerra que eu digo, né? De dezembro de 2023 a fevereiro de 2024, que ainda não fechou, né? Aqui nós temos dados do Ministério da Defesa da Ucrânia, também não sabemos até que ponto esses dados são verdadeiros, mas esses dados são atualizados diariamente, esses dados aqui em relação ao dia 18 de fevereiro. Hoje é dia 24, então é provável que já tenham morrido mais de 410 mil russos, até mesmo porque nas últimas semanas essa média de mortes diária de soldados russos tem sido de aproximadamente 1.000 militares por dia. Então, de acordo com o Ministério da Defesa ucraniana, 406.865 russos teriam morrido até o dia 18 de fevereiro. A Ucrânia teria abatido 335 aviões de combate, caças de diferentes tipos, inclusive aviões radar, né, e outros tipos de aeronaves. A Ucrânia teria abatido 325 helicópteros de ataque russos, teria destruído 6.487 tanques russos, né, 674 obuseiros autopropulsados, né? Aqui nós temos 9.708 obuseiros rebocados, né, obuses rebocados, 12.198 veículos militares dos mais diferentes tipos, aí você inclui, né, carros de transporte de tropas, né, diversos tipos, na verdade, de carros militares, né. Aqui nós temos, né, lança-foguetes,
teriam sido destruídos, né, 984 veículos de lança-foguetes, né? Também, né, teria sido destruído 12.736 caminhões, desde transporte de combustíveis, assim como caminhões de transporte de tropas, caminhões que fazem parte de toda aquela logística de guerra que leva munições, alimentos, equipamentos, peças, tudo que é preciso para o fronte. E a Ucrânia teria afundado 25 navios de guerra da frota russa localizada no Mar Negro, uma perda que a gente calcula aí de mais de 100 bilhões de dólares somente em equipamentos militares. Aqui não se está levando em consideração os mais de 8.000 mísseis de cruzeiro que a Rússia lançou contra a Ucrânia, os milhares de drones que a Rússia utiliza para atacar a Ucrânia. Parte desses drones, inclusive, são importados do Irã, e tantos outros tipos, né, de equipamentos militares, como postos de comando e por aí vai. Então, aqui nós temos essa imagem que retrata, né, que essa guerra, mesmo que a Rússia venha a vencer, ela, na verdade, terá perdido, porque vai sair dessa guerra com a economia extremamente nos frangalhos, em frangalhos. Por quê? Além do gasto em manter a guerra, porque a logística de guerra diária é muito cara, né? Você tem a perda de equipamento militar, a necessidade de repor esses equipamentos, até mesmo porque a Rússia tem, né, medo dos, vamos dizer assim, dos seus inimigos da OTAN e outros inimigos. Então tem que se manter sempre com um poder bélico bastante grande, né? Um poder bélico muito grande para poder, de certa forma, né, intimidar os eventuais adversários em caso de uma guerra convencional. Aqui nós temos, por exemplo, o mapa atual, né? Repare, né, que a Rússia ela vem ocupando aproximadamente, mais ou menos, né, dia 18 de fevereiro, a Rússia já estava aqui ocupando, né, algo em torno aí de aproximadamente 20, 21, 22% do território ucraniano, ou seja, 1/5 do território ucraniano ocupado pelas forças de ocupação do exército russo. Aqui nós temos uma imagem, né, para mostrar a vocês a destruição causada pela guerra em cidades ucranianas. Se nós pudéssemos utilizar todas as imagens disponíveis na internet, né, milhares de imagens, vocês teriam a real noção do rastro de destruição dessa guerra para a Ucrânia. Então, prejuízos de talvez mais de $1 trilhão, se nós levarmos em consideração não só a destruição das cidades, da infraestrutura, né, a questão dos gastos militares que a Ucrânia está tendo para poder enfrentar a invasão do exército russo. A Ucrânia ela tem um limite, né, mas ela também está atacando o território russo. Agora, nas últimas semanas, o alvo central tem sido refinarias. Inúmeras refinarias que estão ao alcance dos drones ucranianos foram atacadas. Então a ideia do alto comando militar ucraniano é minar essa capacidade da Rússia em refinar petróleo, até mesmo porque a venda do petróleo e do gás tem financiado em parte essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, a partir do momento que eles consigam minar essa capacidade da Rússia em produzir, processar petróleo e também exportar petróleo e gás natural, consequentemente reduz, né, a capacidade do governo russo em obter recursos para poder dar continuidade a essa guerra insana contra a Ucrânia. Essa guerra em si, né, ela já causou entre os ucranianos, estima-se que haja entre 13 a 16 milhões de ucranianos deslocados das suas cidades de origem, muitos dos quais vivendo hoje fora da Ucrânia,
principalmente em países da União Europeia. Claro que há russos deslocados também, mas o número é muito inferior ao número de ucranianos deslocados. Professor, você acha que essa guerra pode terminar a curto prazo? Não sei, tudo vai depender da capacidade das potências ocidentais em poder financiar essa guerra, essa luta do exército ucraniano contra o exército russo. Porque até mesmo Vladimir Putin, ele disse no primeiro ano de guerra que a Rússia não tinha pressa, que as potências ocidentais não iriam sustentar por muito tempo a ajuda militar à Ucrânia. Seriam pressionados pelos partidos de oposição, seriam pressionados pela sociedade, porque está utilizando dinheiro da arrecadação de impostos dos empresários, dos trabalhadores que vivem nesses países, para bancar uma guerra em que não há uma participação direta dos Estados Unidos ou de outras potências. Então, essa visão do Putin, ela, dentro do meu contexto, está correta. Tanto é assim que hoje já há uma resistência crescente em vários países em manter essa ajuda militar à Ucrânia. Agora, também, o presidente Zelensky tem conseguido formalizar nos últimos dias, nas últimas semanas, acordos de segurança com alguns países que são potências militares dentro do continente europeu. Então, de fato, o fortalecimento da indústria bélica ucraniana, caso haja a manutenção dos pacotes militares que forneçam à Ucrânia condições de deter a ofensiva russa, que forneça à Ucrânia condições de proteger suas cidades, suas instalações militares, suas instalações de infraestrutura dos ataques russos, se isso de fato acontecer, essa guerra vai se estender por um período maior e não há prognóstico de término a curto prazo. E o que nós vamos ter é a manutenção da destruição, da morte, prejuízos econômicos, dor, sofrimento para muitas famílias. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha, dê aquele like, compartilhe o vídeo, né? Eu vou pedir desculpa a você, né? Eu estou muito cansado, né? Minha esposa está muito doente, tá? Eu tenho dormido muito pouco, eu dou 56 aulas por semana. Estou dormindo mal. Se vocês olharem o meu semblante, ele está muito cansado. Se de repente, no transcurso dessa explicação, né, eu dei alguma gaguejada, alguma rateada, né, é o cansaço. Vocês não têm ideia, claro, que eu tinha marcado para gravar a aula hoje, para piorar tudo, de manhã, né, estavam quebra-quebra, eu moro num prédio, né, então estavam aí quebrando a parede aí para trocar a tubulação de água, né, que deu vazamento aí no vizinho. E pensei até que não conseguiria gravar essa aula hoje, mas graças a Deus, quando deu uma pausa, né, eu não sei se eles foram almoçar, falei, tem que ser agora. Então, moçada, dá um desconto aí, porque se não saiu muito legal, é o meu cansaço. Eu procurei fazer o melhor possível, mas agora eu vou dormir, tá? Estou sem condição nenhuma de permanecer acordado, porque foi a semana toda dormindo 2, 3, 4 horas no máximo. E dando aula longe de casa. Eu tenho que dormir no final de semana. Tá bom, moçada? No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!